Bom dia, Ciro Gomes, seja muito bem-vindo, Ciro. Bom dia, Paulo, forte abraço a você, a toda a gente querida que está na Jovem Pan, bom dia aí à bancada, vamos conversar aí. Eu já estou aqui com a língua coçando para desmascarar essa mentira. Isso é bom, Ciro. Essa mentira grosseira do Bolsonaro de que o preço dos combustíveis está assim por causa dos impostos, ainda que os impostos sejam abusivos mesmo. Nós vamos falar de muita coisa, Ciro Gomes, muita coisa com o senhor, tem muitas dúvidas para tirar do senhor, mas eu quero tirar a minha primeira. Essa semana, o Lula disse que o candidato do PT é o Haddad. Aí o Haddad disse que o candidato do PT é o Lula. Ciro, o que você diz, hein? Esse ano que nós estamos é 2018? Não 21, sei, a minha 21. sensação é de que é um filme velho que merece poucos comentários porque é de baixíssima qualidade, é um filme noir. Veja, esse é o grande problema do Brasil. O lulopetismo é parte grave do problema nacional brasileiro, porque tem esse simulacro de um partido que, na verdade, é uma moldura, infelizmente, é uma moldura de uma personagem que só pensa naquilo, que não só pensa em si, só pensa na burocracia do partido, nos milhões do fundo eleitoral e que o Brasil está lá longe na Mas você acha que vai ser quem, Ciro? Lula ou Haddad? Isso depende dos tribunais. Como o Moro saiu espalhando nulidades, eu avisei isso muitas vezes lá na data, as pessoas achavam que eu era anti-Lava Jato, mas eu sou professor de direito. Então, quando um juiz perde o distanciamento, aí ele faz até um papel, e isso eu não sou profeta. A Operação Satyagraha tinha também o juiz Valentão, tinha o procurador da República Valentão, tinha o policial federal Danadão e tal, e no fim foi toda anulada quando a imprensa passa a não prestar mais atenção. Então, muito provavelmente, o Moro será declarado suspeito por todas as evidências que estão hoje dadas e o processo não será anunciada a inocência do Lula, mas será provavelmente decretada a nulidade do processo, pelo menos daquele do triplex, que foi o Moro que julgou e uma vez julgado o processo por um juiz suspeito, que é o caso claramente do Moro, esse processo é anulado e volta tudo à estaca zero, começa tudo de novo. O Ciro, então não tem chance de vocês estarem juntos em 2022? Você com o Haddad, por exemplo? Não é provável, não é provável. Eu digo porque, na minha convicção, o lulopetismo é parte central do problema nacional brasileiro. Não existiria o bolsonarismo boçal se não fosse o lulopetismo corrompido. Isso, para mim, é uma consciência clara. E hoje você vê claramente o bolsonarismo boçal torcendo, inclusive com a influência que tem no Supremo Tribunal Federal, para replicar o conflito de 2018. Por quê? Porque o resultado já é conhecido. Perfeito. Joel. Bom, Ciro, bom dia. Bom dia, Joel. Seu pai está bem? Tá ótimo, tá ótimo. Grande Eduardo Janete da Fonseca. Quem sabe um dia vocês debatem aí ideias aqui sobre o Brasil. Eu gosto muito dele. Pô, legal. Passarei o recado, mas aqui vamos debater nós dois, Ciro. Eu quero te mudar... Isso. Vamos mudar a conversa do PT para o PDT. Você sabe que uma das políticas que eu mais admiro hoje em dia é justamente a deputada do PDT, a Tabata Amaral, uma política jovem, íntegra, transparente, com ideias próprias, que defende as suas pautas sempre com muita abertura, com argumentos. Só que é inegável que criou-se aí uma distância muito grande entre o que o senhor acredita e defende ela. Ela foi a favor da reforma da Previdência, agora também foi a favor da autonomia do Banco Central, que o senhor mesmo disse que era assunto para revolta popular, assim, algo que você se coloca radicalmente contra. Eu sei que, inclusive, o senhor já comentou sobre ela no futuro, de que seria uma decepção, algo assim, mas ambos no mesmo partido? Tem espaço no mesmo partido para visões, então, tão, pelo que me parece, radicalmente diferentes? Dá para continuar assim? Ou um dos dois vai ter que sair do partido? Não, não é possível, e ela já tem um processo de expulsão que está sob júdice por conta do recurso que ela fez ao Tribunal Superior Eleitoral. Deixa eu só reposicionar. Eu que recrutei a Tabata. Ela, sem nenhuma dúvida, é uma pessoa de muito valor, é uma pessoa íntegra, não tenho a menor dúvida de tudo isso que você falou. O problema da Tabata é a intoxicação ideológica. A Tabata filiou-se no partido errado. Não é? A Tabata, nós do PDT, somos um partido pró-reformas. Eu era o único candidato a presidente da República que apresentei antes da eleição, para que a população botasse no seu conjunto de valores para me escolher ou me rejeitar, uma proposta de reforma da Previdência.
E a que foi votada foi uma fraude que agravou os privilégios e, se você olhar os números da Previdência, conforme previsto, a Previdência continua aumentando o seu rombo e 85% do sacrifício que foi criado por aquela reforma caiu nas costas do povo que ganha até R$3.000 de salário. Enquanto os militares, onde o déficit é de R$180.000 por cabeça por ano, eles agravaram o privilégio, aumentaram o privilégio. E a Tabata votou a favor dessa aberração contra uma deliberação unânime do partido, quando eu digo unânime, com a presença dela. Então, repare, ela está no partido errado. Essa turma desses movimentos aí, Renova BR, não sei o quê, na verdade tem uma dupla filiação. Esses movimentos são partidos políticos clandestinos que foram criados para burlar a regra que proibiu o financiamento empresarial de campanha. Se você olhar a plataforma de financiamento deles todos, você vai ver lá o financiamento empresarial de gente que ela não sabe nem quem é. Por quê? Porque são partidos políticos clandestinos ao qual ela está afiliada. Eu espero que ela ache o caminho dela e vá para o Partido Novo, a Moeda, é o lugar onde ela vai se sentir bem. Adriles. Ciro, muitíssimo bom dia para você. Bom dia, como está você, Adriles? Tô bem, tirando Pega muita... leve. Tirando ruim, tá tudo ótimo. Pega leve. Vamos ver. Não, você vai ser muito gentil comigo, eu sei que você é um cavalheiro. Vamos lá, Ciro. Eu costumo dizer que o isolacionismo, ainda mais da forma como foi feita no Brasil, de maneira assodada, sem nenhum tipo de cálculo, é um presente para governantes tiranos, que simplesmente dizem que arruinam a economia, que destroem a vida do trabalho das pessoas, que destroem o emprego, que destroem a liberdade, a saúde mental e falam depois, eu estava salvando vidas. Pois bem, os 15 países que mais se isolaram no mundo são os 15 países que têm mais número de mortes, ou seja, o lockdown hoje é visto como uma falácia, ainda mais da maneira como foi feita, de maneira assodada no Brasil. O seu partido disse recentemente que vai apoiar o prefeito de Belo Horizonte, a quem o senhor chamou de melhor prefeito do Brasil, o Calil. O Calil foi o que promoveu a maior quarentena do Brasil por meses, sem nenhum cálculo, reduziu o número de leitos, ou seja, e ele disse explicitamente que a economia está arruinada. Pois bem, a economia foi arruinada pelo isolacionismo que ele promoveu. O senhor costuma frequentemente chamar o presidente de genocida, mas o Banco Mundial e a ONU dizem claramente que o isolacionismo, da maneira como foi feita, vai causar centenas de milhões de novos miseráveis e mais mortes que o Covid-19. O senhor refaz essa crítica que o senhor faz ao presidente Bolsonaro, que estava querendo fazer um combate com máscara, com o uso de álcool gel, mas sem isolar o trabalho das pessoas, e o senhor endossa essa política isolacionista que fez o Alexandre Calil? Vamos usar nosso raciocínio, nós próprios, e o ouvinte da Jovem Pan vai raciocinar junto conosco. Nós temos um vírus que, com as novas cepas, as novas variantes, está se agravando na velocidade de contaminação. Não há nenhum tratamento precoce. O Bolsonaro é um bandido, genocida, porque o Bolsonaro prescreveu remédio, isso é charlatanismo, está no Código Penal. O Bolsonaro comprou por 6 vezes o preço superfaturado de cloroquina, que está tudo se estragando nos estoques do Exército Brasileiro. O Bolsonaro recomendou, com a caixinha na mão, né, ivermectina, que está causando gravíssimos problemas de disfunção hepática em quem caiu nesse engodo. Não existe tratamento precoce, isso é ciência, da pura, não há contestação. Todo tratamento precoce... Não, bom, o tiozão do Zap contesta, mas a ciência... Não, existem contestações, Zap, mas vamos lá. No tiozão do WhatsApp, que é o maior é o canalha do Bolsonaro, todo mundo pode fazer, mas simplesmente consulta aí, vai no Google, que é mais simples de ver. Então, é um vírus letal, que quando infecta as pessoas pode gerar gravames que, inclusive, não se conhecem todos ainda. Estudos recentes mostram que até tem disfunções cerebrais, como sequela mesmo da versão leve. Portanto, é uma doença terrivelmente perigosa, mata pessoas, não é? E mata de forma sufocando as pessoas morrem afogadas, é uma coisa absolutamente terrível. Se isto for verdade, que existe um vírus e que as novas cepas são mais agressivas e não tem tratamento precoce, só tem uma saída, raciocinemos juntos, é estancar a contaminação. E como é que se faz isso? Com isolamento. Só tem essa saída. Agora, o isolamento causa sequelas econômicas. Então, você tem que ter clareza de que o isolamento, quanto mais radical possível, mais eficaz ele seria. Por quê? Porque se você, teoricamente, conseguisse 48 horas, 100% das pessoas isoladas, a contaminação acabava 100%. Como isso não é possível,
Nós temos que fazer o Esse quê? problema, Testar em massa. Espera aí que eu chego já no problema. Tudo isso antecipadamente foi falado. Nós temos que testar em massa. O que é que faz o canalha do senhor Jair Bolsonaro? Troca de ministro 3 vezes, bota um general Palerma, um palermão irresponsável, não é? Que não entende absolutamente nada de coisa nenhuma para comandar isso. E este Palerma simplesmente está com 6 milhões de testes prescrevendo, entrando em vencimento, vai ser vencido, e nós não testamos, o que você corretamente está falando. Nós tínhamos que ter uma testagem em massa. Mas os estados não fazer demandam, os estados é que pedem os testes, não é o governo que pode impor. Isso é mentira, Não, isso é mentira. Por que é mentira? É mentira porque é mentira. Mentira é aquilo que não é verdade. Mas os estados Então, é que pedem, veja, que demandam os testes, não é o governo que pode queridíssimo, impor os aqui no testes às Ceará, pessoas. Aqui no Ceará tem Sim, uma vamos proximidade lá. muito grande com o governador e nós estamos implorando, vou fazer implorar aqui em público que mande os testes para cá. Como nós ficamos... Enfim, de maneira que, voltando ao raciocínio, Sim. você tinha que testar para guiar o isolamento e guiar aquelas pessoas que não podem ficar em isolamento, policiais, profissionais de saúde, né, supermercados, farmácias, etc., etc., e tentando seletivamente atenuar os danos na economia. Como é que você faz isso? Primeiro, fazendo uma aposta antecipada e central na vacinação. Única saída para essa pandemia. O que é que faz o canalha que nos governa? Entra em confusão, recebe um ofício da Pfizer oferecendo em outubro, aliás, em agosto, porque ela estava fazendo o planejamento de distribuição, a Pfizer, oferecendo 70 milhões de doses ao Brasil para entrega em dezembro. Eles não responderam. Entra no Google, que está toda essa polêmica lá documentada. Não responderam. Depois dos princípios ativos, o Brasil destruiu sua base tecnológica e científica, o seu complexo industrial de saúde foi completamente destruído, coisa que eu venho falando há anos também, de maneira que nós temos uma dependência grave dos princípios ativos das vacinas, que hoje são monopólio, na prática, pelos ganhos de escala extraordinários da China e da Índia. O que é que faz o Bolsonaro e a sua quadrilha familiar? Insultam, agridem, sem nenhuma razão prática, nenhum interesse pragmático, nada, os fornecedores globais da vacina. E aí, resultado, o Brasil passou para o último lugar da fila e daqui 8 dias, conforme avisado, acaba a vacina que tem no Brasil sem a gente vacinar 2% da população. E aí a tragédia econômica. Quando você faz um lockdown severo, ele pode durar menos tempo. Como, por exemplo, aconteceu na Nova Zelândia, que é o melhor exemplo de todos, como aconteceu na China, porque eles são um país mais simples, porque são autoritários, não tem uma modelagem mais autoritária, não é que seja tão fácil fazer como na China, mas fizeram. E o fato é que na Europa fizeram, todo canto fizeram, e o que é que acontece? Você reduz o tempo de prejuízo econômico e corre em socorro da economia. Como é que você corre em socorro da economia? Incrementando o investimento público. O que é que faz o Bolsonaro? Aliás, na sequência, para os canalhas que nos governam, já vem diante, não é só o Bolsonaro. Impõe um teto de gastos e a Câmara inventa de fazer um orçamento de guerra que deixa o teto de gastos como letra morta e faz um orçamento de guerra que entrega a conta-gota só o essencial para o enfrentamento estrito sensu da pandemia. Resultado prático, o Banco Central entrega R$1 trilhão do seu caixa para o setor financeiro, sem regulamentar nada, a pretexto retórico de que se expandiu o crédito. Não foi expandido o crédito, o juro subiu, e o Banco Central, no dia seguinte, toma esse mesmo dinheiro emprestado a taxas acima da Selic. E essa é a canalice. Quando a gente começa a denunciar isso, eles correm com pressa para fazer a autonomia do Banco Central sem institucionalidade. Ciro, só um reparo. Você fala exatamente... Eu acredito no isolamento profilático, como foi feito na Nova Zelândia. Isso pode achatar a curva. Mas da maneira que foi feita nos estados, eles fizeram de maneira indiscriminada por tempo indeterminado. Como é que você pode dar um auxílio se você não sabe nem quando o isolamento vai acabar? Agora mesmo em São Paulo, a gente estava voltando num ritmo de lockdown. Ou seja, não dá para ter um auxílio permanente. O Brasil quebra. Aí, a longo prazo, todas as pessoas ficam miseráveis, Ciro Gomes. Ciro, eu só tenho... Posso só fazer... Só um único
único ponto aqui na tua fala, que eu acho que é importante a gente pontuar isso, eu acho que não dá pra gente comparar Brasil com China, Pois né, é. Ciro? Quando você fala, por exemplo, do lockdown, as pessoas são trancadas na China e se completamente não obedecerem, são mortas, né? Ninguém é morto, não. Mas Pode há ser. muitos casos, Ciro. Há muitos casos. Perdão um minutinho. Eu não estou comparando, e eu próprio disse antes que a institucionalidade autoritária da China não é a mesma coisa. Mas, enfim, o que eu estou querendo demonstrar é uma questão simples para raciocinar com o ouvinte da Jovem Pan, né, o taxista que está nos acompanhando. Se é verdade que existe um vírus para o qual não tem cura e nós não temos a vacina porque fizemos todo tipo de bobagem, entramos no fim da fila, e esse vírus se espalha na contaminação de pessoa a pessoa, é só a gente pensar junto, não precisa consultar o tiozão do Zap. Mas isolar por meses, Ciro? Igual o Calil fez, 4 meses de isolamento? Se nós fôssemos uma sociedade mais organizada e não tivéssemos o obscurantismo, a atitude anticientífica e imbecil e genocida de um canalha que ocupa a presidência da República, nós tínhamos pedagogicamente mostrado para o povo, não é, que só um isolamento racional, conduzido, que não radical, foi feito pelo Calil. Foi feito de maneira assodada e indiscriminada. Deixa eu te falar aqui, quando eu digo que o Calil é o melhor prefeito de capital do Brasil, não é porque eu tenho uma grande admiração por ele, não. É só pegar o Ibope. O desespero faz com que as pessoas fiquem com medo. E as pessoas acham que estão sendo protegidas quando estão sendo trancadas durante meses a fio, sem racionalidade. Deixa o Vini fazer a pergunta dele agora. Vamos lá, então, Vini. deixa eu só repetir o raciocínio. Vai lá, Ciro, encerra, por favor, que o Vini vai fazer a próxima pergunta. Quando a gente interrompe o raciocínio, a gente impede o povo de pensar. Esqueça a opinião minha e a do tiozão do Zap. Se existe um vírus letal, não tem tratamento precoce, como a ciência demonstra, e só a vacinação, que nós não temos ainda a disposição de fazer, porque toda a irresponsabilidade foi cometida, só tem um jeito, é a gente parar de se contaminar uns aos outros. Aqueles que não puderem se isolar, eles têm que usar máscara, usar o álcool gel, enfim, procurar. Aqueles que não puderem. Como é? O Bolsonaro... É isso que o Bolsonaro... isolamento, distanciamento racional. Eu não sei que planeta tu vive, mas o Bolsonaro que eu conheço... ainda ontem, que o Brasil teve a sétima maior média de mortes. Sétima maior média de mortes de toda a pandemia aconteceu ontem. Quase 1.500 brasileiros morreram ontem. E o Bolsonaro ontem ainda estava fazendo pouco caso, disse que era gripezinha, foi para aglomeração sem máscara, ele com esse canalha da Anvisa, tudo pilantra. Peraí, nosso povo morreu sufocado em Manaus por falta de oxigênio. Ciro, vamos girar o assunto aqui, porque a gente tem muita pauta para falar ainda hoje. Vai lá, Vini. Ciro, muito bom dia. No nosso primeiro assunto aqui, você falou que o PT está adotando esse tom aí muito parecido com o de 2018, né? De Haddad é Lula, Lula é Haddad. Só que se esse cenário se repetir para 2022, nós vamos ter de novo esse segundo turno entre Bolsonaro e PT. Eu queria saber de você qual que é o projeto de alguém que se apresenta como a alternativa para que a mesma história não se repita no ano que vem. O único elemento instável nesse filme velho é o nosso povo. Então, assim, para um democrata, para um patriota, para uma pessoa que devotou a vida ao povo brasileiro, eu permaneço na crença de que o povo brasileiro é possível que entenda que isso é aberração, que um sustenta o outro e que a gente construa um caminho. E eu não acredito nisso por crença religiosa, né, como as crenças do nosso Adrilles. Eu acredito nisso porque eu conheço a história do Brasil. Veja, o Brasil acha o caminho, de vez em quando a situação se agrava, e é o caso. Nós estamos com a pior crise econômica, e eu dizia aqui na questão anterior, sem querer voltar a ela, que o Reino Unido, que é onde se funda a democracia constitucional na história da humanidade, embora tenha sido sistematizada pelos franceses, mas a Carta Magna vem antecedente à Revolução Francesa, caiu 9,9% da economia, a maior queda em 300 anos. Ou seja, o vírus causa, de fato, uma debacle econômica, que você tem ferramentas para mitigar, mas é verdade que aconteceu isso no mundo inteiro. Aqui no Brasil não foi pior porque nós forçamos a mão e criamos o socorro emergencial. Basta ver que nós temos uma queda, assim que acaba o socorro emergencial em dezembro, a queda no comércio já é bastante grave. Não é? Bastante grave, por quê? Porque o nosso povo está no limite. Desemprego, informalidade, queda na renda, congelamento do salário mínimo, inflação e carestia na cesta básica, explosão de preços de combustíveis e esses canalhas votando um universo paralelo em Brasília. Ciro, mas agora você vai ser o candidato mesmo ou há a possibilidade
de fazer alguma aliança? O Adriles trouxe essa questão agora do... Posso trazer também aqui, Vini? Tem uma pergunta em relação a isso de um ouvinte nosso, que é em relação a essa formação de uma frente ampla, que incluiria o PSDB, PDT, outros partidos como Cidadania e Rede. O Luiz Gonzaga pergunta: por que é tão difícil de formar essa frente ampla? É só divergência de projetos ou vai um pouco de vaidade nessa mistura também, Ciro? A vida humana tem essas fragilidades todas, mas no caso do PDT com o PSDB é água e óleo. Deixa eu explicar por quê. A economia política dominante no Brasil foi imposta pelo Fernando Henrique. Não é? Pode-se fazer qualquer juízo de valor, mas o PT simplesmente manteve a política econômica do Fernando Henrique. A saber, câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação, não é? Banco Central autônomo, sem controle, que faz com que a população pague no Brasil, pelo cheque especial, 280% de juro, quando nos Estados Unidos um cheque especial custa 15% de juro ao ano. A população é obrigada a pagar no cartão de crédito 150% de juro, quando nos Estados Unidos é 8% de juro, ou na Europa. Por quê? Porque aqui se concentraram, na governança PSDB-PT, se concentraram em apenas 5 bancos, 83% de todas as transações financeiras. Isso é que é a autonomia do Banco Central, que eles agora estão cristalizando na lei para impedir que um presidente da República que conheça o ramo e que não tenha rabo de palha vá lá e conserte essa bandalheira. Então, esse é o grande problema, né, da diferença entre nós e os outros. Né? O PT, qual é a proposta do PT? Qual é o projeto do PT? O PT esteve 14 anos no poder. O Brasil tem o sistema tributário mais regressivo do planeta Terra. Quer dizer, quem paga imposto no Brasil é pobre e classe média, e empresário formal. Rico no Brasil não paga imposto. Né? E isso, só o Brasil e a Estônia não pagam imposto sobre lucros e dividendos. Quando eu fui ministro da Fazenda do Itamar, eu cobrei. A alíquota de imposto de renda da classe média, de vocês aí que estão trabalhando na Jovem Pan, é 27,5%, a mesma alíquota que o dono do Itaú paga. Isso simplesmente só tem no Brasil. O imposto sobre heranças, grandes heranças, acima de 5, 10 milhões de reais, nos Estados Unidos é 40%, aqui é 4%. Isso depois desses anos todos. Então a diferença é essa, profunda, de projeto. Agora, Ciro, a Glaze fez alguns acenos aí para você, para o Boulos. Você receberia o apoio do PT numa boa? Veja, eu posso especular com você, mas pobre não tem direito de ter soberba. Né? Então, eu quero juntar o Brasil inteiro, porque o tamanho do buraco, vocês não têm ideia. Eu posso dar números que o Joel pode nos socorrer aí. O Brasil, entre 2010 e 2020, cresceu 0%. Uma década inteira crescendo quase 2 milhões de pessoas por ano, o país não cresceu nada. 10 anos. E há quem defenda esse modelo econômico. Percebe? Então, eu considero que o PT, o lulopetismo, não o PT, que são vários PTs, mas o lulopetismo é parte do problema. E isso é percebido pela população brasileira, a quem eles chamam de gado, a quem eles chamam o nome de fascista. Mas, espera um pouquinho, 70% do povo de São Paulo, 70% do povo do Rio, 70% do povo de Minas Gerais, que deu vitórias importantes ao longo de 14 anos ao PT, de repente virou fascista. Eles não percebem. Né? O descalabro do governo da Dilma é um desastre que todo mundo está testemunhando, porque perdeu emprego, porque perdeu renda, né? Porque o Brasil foi para o brejo. Simplesmente o país caiu 3 pontos no ano, depois 3 pontos no outro. E eles fazem de conta que não tem nada a ver com isso. Perfeito. Vini? Ciro, antes da entrevista começar, acho que você assistiu o nosso VT aqui da reportagem da Luciana Verdolim, falando sobre essa live de ontem que o Bolsonaro comentou aí sobre o preço dos combustíveis, né, e está defendendo essa redução aí do ICMS para baixar um pouco esse valor. Também pediu para o mercado não ficar irritadinho por toda essa questão em meio à discussão também do auxílio emergencial. Como é que você avalia, né, primeiro esse valor muito alto aí dos combustíveis, o que poderia ser feito? É preciso uma intervenção mesmo do governo? Queria a tua opinião sobre isso. Veja, também isso eu falei muitas vezes, e eu não estou dizendo isso por nenhuma gabolice, apenas a gente tem que ter coerência, não é, na hora de criticar um governo, se você no passado não tinha comprometimento com aquilo que você defende hoje. E eu quero chamar a linha de coerência. O que aconteceu com o Brasil? Por que os preços dos combustíveis estão subindo? Por 2 fatores. Primeiro, a Petrobras resolveu, de um tempo para cá, do Michel Temer para cá, a Petrobras resolveu cobrar o barril de petróleo pelo
preço de oportunidade especulativo no estrangeiro e não pelo custo daqui. Vamos lá, eu vou produzir um sanduíche. Então, eu compro o pão, eu compro o queijo, eu compro a mortadela e eu tenho ali que esquentar no fogo. Quanto é que custa o pão, quanto é que custa o queijo, quanto é que custa a mortadela? Eu faço o preço disso, boto 10% em cima, que é o meu lucro, o leite das crianças, e vendo. A Petrobras não faz assim. A Petrobras custa para ela algo ao redor de $30 produzir um barril de petróleo e ela cobra pelo preço que está se especulando lá fora. Então, nesse momento, tem uma alta importante de preço lá fora pela especulação, né? O Trump manda matar um general iraniano, o preço do petróleo vai para $130 o barril. E a Petrobras, que gasta 30 para produzir, cobra do brasileiro $130 e não 30. O que acontece com esses $100 de diferença? A Petrobras distribui como lucros e dividendos sem nenhuma tributação para os acionistas minoritários, porque o Fernando Henrique conservou a maioria do capital votante na mão da União, mas vendeu para a iniciativa privada, escute, bancos que levam esse lucro sem pagar imposto. E uma partezinha para a corporação, que vai também na divisão de lucros de participação de resultados na corporação da Petrobras. Quer corrigir? Vamos cobrar como se cobra o sanduíche. Quanto custa produzir o barril? Pronto, custa isso. Bota em cima, né, a amortização do capital, bota em cima uma fraçãozinha para pagar a dívida da Petrobras, bota um lucro em linha com as petroleiras internacionais e está aí um preço que você justamente vai cobrar. Essa é a primeira distorção. Roubando nas costas do povo brasileiro para transferir renda para o acionista minoritário, os verdadeiros donos da pátria brasileira, que são meia dúzia de bancos. Segunda razão, o Bolsonaro está com quase 40% da capacidade de refino da Petrobras, hoje existentes, parados. As refinarias estão enferrujando. Ele fala do Compeg e da Abreu e Lima, que não voltaram a funcionar, mas Duque de Caxias está 30% parado, enferrujando. E estão venderam agora a refinaria lá da Bahia por 1 bilhão e 650 milhões, uma refinaria que para fazer custa 10 bilhões. Venderam para um empresário árabe sem licitação. Tudo roubalheira da grossa. Compreende? Ciro. Agora, só um minutinho explicando a segunda razão. Então, como o Brasil está parado de produzir, o Bolsonaro inventou de importar 80% dos Estados Unidos, por vassalagem do Bolsonaro ao Trump, os óleos diesel, a gasolina, o querosene de aviação, 100%, e o gás de cozinha. Resultado, se você faz quase quase metade, 30%, 40% da sua gasolina importada do estrangeiro, eles dolarizaram o preço da gasolina no Brasil. Aí o Bolsonaro toma posse, o dólar está valendo R$ 3,70, e com as loucuras do Bolsonaro / Guedes, enquanto todo mundo bate palma, o dólar está a 5,40. Se saiu de 3,70 para 5,40, o preço do diesel vai acompanhar o dólar. De maneira que hoje a gasolina que o Brasil está gastando, o querosene, o gás de cozinha, querosene de aviação, que é a tarifa de ônibus, de avião, né? A tarifa de ônibus é o óleo diesel, está dolarizado. Perfeito. Então, veja, por que o preço está alto? Duas coisas que o Bolsonaro que é o responsável. Não, os impostos são pesados? São. Mas deixa eu dizer, a energia de um pobre trabalhador paga 40% de imposto. Vamos reduzir o ICMS. Né? O telefone que a diarista paga, que o taxista paga, que o cara do Uber usa, paga 30%, 40% de imposto. Vamos reduzir imposto. Esse Bolsonaro é um bandido, cara. Ciro... É um bandido, mentiroso. Muito bem. Vamos nessa, turma? Vamos lá que tem mais ainda hoje, hein? 11 horas e 13 minutos, 11 horas e 14 minutos. Agora estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan desta manhã com o nosso Morning Show. E para quem nos acompanha por imagens, já está vendo aqui um ouvinte da rádio Jovem Pan, Ciro Gomes, participando aqui do programa junto conosco. Quem não está vendo as imagens, está sabendo agora. Estamos entrevistando o ex-ministro presidenciável, governador, prefeito, tudo. Ciro Gomes, o tudo, né? Tudo. Ciro Gomes. E a gente está batendo um papo, né, Paulinha, sobre vários assuntos. E nós estamos entre os trading topics do Twitter. Hoje tem muita gente mandando pergunta para o Ciro, então manda mais uma para ele, por favor. Eu queria trazer uma pergunta minha, Ciro. O Haddad falou recentemente ao UOL
E aí, enfim, falou-se um pouco sobre o antipetismo e um outro movimento que ele acredita que vem crescendo bastante, que seria o antibolsonarismo. Queria saber se você tem essa mesma percepção de que hoje existe, de fato, esse movimento anti-Bolsonaro, se isso já tem um corpo, porque na época o antipetismo em 2018 foi alguma coisa que fez muita gente, inclusive, votar no Bolsonaro, né? Não acreditar no Bolsonaro, mas votar nele porque era um voto anti-PT. Você acha que a gente está arrumando para alguma coisa parecida? Existe mesmo um movimento anti-bolsonarismo? Veja, isso é flagrante. E nós podemos substituir nosso palpite, nossas paixões e lamentos, para não falar ódio, que é uma coisa que eu não gosto, não é? Examinando um componente eleitoral das últimas eleições que aconteceram há 3 meses. Se você olhar, que acaba sendo uma tendência nas grandes cidades que se irradia para os interiores mais na frente, com certo tempo, a característica mais importante desse voto, para além das questões locais, naturalmente, foi o banimento dessas duas forças como preferência eleitoral nas grandes cidades brasileiras. Pela primeira vez na história do PT, o PT não ganhou nenhuma capital, nenhuma sequer. E o bolsonarismo foi também banido em todos os lugares do Brasil. Ele conseguiu chegar no segundo turno em Vitória e ganhou, porque era o PT o candidato, e não ganhou mais em nenhum lugar. Em São Paulo, por exemplo, os candidatos bolsonaristas se esfarinharam completamente. No Rio de Janeiro, o Crivella foi trucidado, apesar do Eduardo Paes responder por processos, etc., a população votou para derrotar o Crivella e o bolsonarismo. Em Minas Gerais, eles não tiveram nenhuma chance, ficaram ali entre 8º e 9º lugar, as duas forças, e por aí vai, Por aí vai. Então, parece sim que o povo brasileiro, pelo menos como indicativo desse voto mais politizado, está acordando para a necessidade da gente mandar esses 2 grupos e brigar lá fora, para deixar a gente fazer as coisas direito. Adriles. Ciro, ainda falando um pouco sobre o presidente... Lembra da escola, Adriles, que o professor dizia, vamos brigar lá fora, né? Eu nunca briguei, nunca fui brigar. Nem eu. Somos 2, então. Nem Queridíssimo, vamos falar um pouco sobre a questão do impeachment do Bolsonaro. Várias razões já foram alegadas, tanto por você, como parte da esquerda, parte da oposição. E eu já ouvi, inclusive nesse programa, sobre adesivo em avião oficial, sobre falar palavrões, o Bolsonaro, compra medicamentos que são ou não contestados ou atestados pela ciência. O fato é que não houve nenhum tipo de crime de responsabilidade que justificaria o impeachment do Bolsonaro, e essa tese é encampada e trazida à tona permanentemente pela oposição e por você. Não é antidemocrático você querer depor um presidente legitimamente eleito sem nem sombra de crime de responsabilidade, Ciro Gomes? Nós estamos falando da Dilma? Não, o senhor querido Jair Messias Bolsonaro. A Dilma teve a questão das pedaladas. O Bolsonaro não teve. É isso que eu ia dizer. Pedalada fiscal nunca foi crime de responsabilidade, nem na prática, nem na teoria. Fraudou contas públicas, Ciro Gomes. Mas vamos lá. Nunca fraudou. Aquilo foi um golpe. Por quê? Vamos repor de novo. Eu gosto muito de colocar o ouvinte para raciocinar junto conosco. O remédio para governo ruim é voto. Sim. Então, o PT propôs o impeachment do Fernando Henrique. Eu fiquei contra, não é? Eu fiquei a favor do impeachment do Collor, porque houve crime claramente e tal. Depois eu fiquei contra o impeachment da Dilma, porque ela foi um governo desastrado, absolutamente desastrado, mas é uma pessoa honrada que não cometeu crime nenhum. O Bolsonaro comete crimes de responsabilidade de forma contumaz, a saber, segundo a melhor doutrina do velho professor de direito, que nós podemos checar também. O Bolsonaro atenta contra o regular funcionamento das instituições. Quando vai para a porta do quartel-general do Exército confraternizar com pessoas que estão propondo o fechamento do Supremo Tribunal Federal, a volta do AI-5, que significa censura à imprensa. Isso tá no YouTube. Ele é responsável pelo que as pessoas dizem? Aí ele tem que ser empuxado? Não, eu estou dizendo, ele pessoalmente estava na porta do quartel-general do Exército. Mas ele não pediu AI-5 nem deposição do Supremo Tribunal Federal. Não, ele estava confraternizando. Alguns cartazes pediram. Você não tem jeito de controlar toda uma manada em Mas eu, como sou muito sério e responsável, e fiz uma das representações, eu sei que ele disse, eu sou vocês e vocês são eu, naquele discurso na porta do quartel-general do Exército. Isso daí está consumado. Depois o Bolsonaro atenta de forma absolutamente sistemática contra a saúde pública. Quando, por exemplo, prescreve sem qualificação profissional para isso, o nome disso é charlatanismo, está no Código Penal,
Remédio, você não viu ele aparecendo sistematicamente com a caixinha Sim. de cloroquina. Sim. Bolsonaro deu uma ordem arbitrária ao comandante-geral do Exército Brasileiro, que é um homem honrado, mas aceitou essa ordem arbitrária para comprar toneladas de cloroquina superfaturada 6 vezes o preço. Se eu estou mentindo, eu tenho que ser processado por calúnia. Percebe? Não pode ficar sem resposta uma denúncia dessa natureza. Tem representação no Tribunal de Contas da União. Mas comprar um remédio que não dá efeito colateral é um crime? Não. Atentar ainda mais numa contra a ciência saúde que não está pública. totalmente atestada no combate à doença? Não fale isto, porque você passa a ser corréu. Por quê? Porque prescrever remédio sem habilitação é crime. Não, mas é médico que prescreve, não foi o Bolsonaro. Ele fez uma propaganda. Essa ivermectina está causando hepatite medicamentosa aos milhares no Brasil. Se você tomar de maneira desordenada, né, Ciro? Mas com prescrição médica. Mas, rapaz... Mas o presidente não pode vender isso aí. Olha, meu irmão, o presidente da República prescreveu... Comprar remédio ele não pode? Ele não pode empurrar a goela abaixo do Ele povo. não está empurrando a goela abaixo. Determinar a compra de remédio... Comprar remédio é motivo para impeachment. O Bolsonaro deu uma ordem por escrito para o Mandetta trocar a bula da cloroquina. Bolsonaro é um criminoso. Tem 240 mil brasileiros, famílias brasileiras em luto. E podiam ser só 20 mil, podia ser 50 mil. 200 mil pessoas morreram por causa disso. Não morreram por causa disso, Ciro. Vamos para a próxima, Adriles. Vamos para a próxima. Morreram por causa da incompetência. Por causa do Bolsonaro? O Brasil entrou na... Espera um pouquinho. O Brasil está em 26º no número de mortes. Eles morreram. É a mesma coisa falar que a Merkel matou pessoas na Alemanha, Ciro. Pelo amor de Deus. O Brasil é a pior proporção de mortes por habitante do mundo. Não é. É mentira isso, Ciro. O Brasil está em 20º tanto na proporção de mortes. Não é verdade. Google. Desculpa, eu não sou irresponsável. Vamos lá. Se você tomar mortes por habitante... Chequemos no Google, então. Vamos lá. Se você checar mortes por habitante... Proporção, por milhão de habitantes. Enquanto o João pergunta, checa no Google. Posso? Vai, João, tá bom. por favor. Vamos checar no Google. O Brasil é um dos piores lugares do mundo. Nesse momento, nós estamos com a pior média de mortes do planeta Não é verdade. A média diária talvez seja, mas o total ainda não é. Mas vamos lá, vamos... Não, total não. No total, nós somos o segundo do mundo. Vamos lá. Não é verdade, Ciro Gomes. Mas vamos para a pergunta. Vamos lá, vai, deixa o João falar. Eu quero mudar de tema. No total, o Brasil é um dos maiores países do mundo. Senão ninguém entende nada na rádio. Deixa o Joel perguntar. Não, total por matéria de fato não pode proporcional não é o maior do mundo. Isso é mentira, você falasse. O pior lugar do mundo, em termos absolutos, América do Norte, de onde veio a inspiração dessa vamos botar um VAR aqui. Por favor, agora, Vinícius o segundo Moura, lugar em dá números uma olhada no VAR. No mundo é o Brasil. Tá certo. A Índia está tomando chegada, mas ainda é o Brasil. Por quê? Porque o Bolsonaro imitou o Trump. Ciro, deixa o João fazer a pergunta agora. Deixa eu mudar o tema agora, Ciro, rapidamente. Ok, Adriles, você já falou. Por favor, Adriles. Para de falar. Joel. Vamos lá. Por favor. Eu queria mudar o tema aqui. Você é um candidato e um político de esquerda, né, Ciro? Você está ali na esquerda e eu queria perguntar sobre isso. A esquerda passou por uma transformação aí nos últimos décadas ou anos. O que era a defesa antes dos trabalhadores ou contra a desigualdade, hoje em dia tem uma série de pautas que se colocam acima. Direitos LGBT, feminismo, movimento negro. E eu noto que você foge um pouco desse padrão, né? Você, em geral, quem é mais aguerrido na defesa desses movimentos identitários costuma estar com o PT e não com você. Como é que você vê isso? Veja, porque esse é o grande equívoco daquelas pessoas que se autorreferem de esquerda e abandonaram, pela decepção com o fim do marxismo-leninismo, abandonaram a luta pela igualdade. E agora, como tem uma pulsão solidária, uma pulsão generosa, acham que vão defender a igualdade afirmando uma brutal fragmentação da sociedade e interesses identitários. E aqui uma discussão terrivelmente delicada que a gente tem que iluminar todo dia. Por exemplo, eu tenho simpatia por todas as causas, todas, não é? Eu sou feminista, eu acho que o Brasil não pode continuar sendo o país que mais mata pessoas por orientação sexual ou por identidade, não é, de gênero. Eu compreendo o caráter étnico das desigualdades brasileiras, tudo isso. Só que isto daí são expressões que nós precisamos enfechar numa grande luta por um projeto nacional de desenvolvimento que tem a capacidade de criar oportunidades equilibradas para todo mundo, pouco importa a sua identidade. Claro que quando você for fazer isso, você tem que entender que uma mulher trabalha a mesma coisa que o homem trabalha, a mesma jornada,
a mesma qualidade e ganha 70% do salário. Isso pode ser resolvido de forma regulatória. Alguns países já estão alcançando isso. Não é? A discriminação contra o negro é um fato, mas você tem que ambientar todas essas lutas numa grande e maior luta pela superação da miséria, da pobreza e da desigualdade e das suas doenças, as sequelas da violência, a sequela da falta de saúde pública, a deseducação do nosso povo. Muito bem. Ciro, deixa eu te fazer uma pergunta. Senão, sabe o que você faz? Você vira um democrata americano. Hoje, o Martin Luther King não tem ambiente para fazer. Sabe, o Martin Luther King não tinha, só o Malcolm X. Porque o Martin Luther King lutava pela igualdade. E você sabe até que sobre essa questão da esquerda identitária, tem muita gente na nossa tag perguntando se o Ciro Gomes está assistindo o BBB. Sim. E qual a opinião dele sobre a Carol Conká. E sobre Lumena, não sei. É isso que eu ia entrar. É uma esquerda identitária igual o Malcolm X, Ciro. Quer dizer, então, que você é torcedor da Carol Conká, Ciro Gomes, é verdade? Não, eu não assisto, mas é fatal que a gente acabe conhecendo o que está acontecendo pela repercussão fora. Então, pela repercussão fora, eu não sou capaz de reproduzir as coisas, mas parece que esse identitarismo entrou em choque, quando o feminismo entra em choque com a questão étnica, não é, da negritude, enfim. E isso parece que está revelando para o país, e isso passa a ser relevante. Então, eu não assisto, mas eu estou vendo a repercussão fora. E está torcendo por quem? Não tenho a menor ideia. Gil, não sei. Você Quem sabe, é eu descobri que vários deles... Fala Lumena pra você ver, Ciro. As pessoas Fala mandam quando você pra vai mim. virar presidente da República falando Lumena. Imagina, As pessoas Ciro mandam fala para Lumena. mim, né, o Facebook de vários dos membros lá, e vários deles são militantes da minha causa. Portanto, eu torço por qualquer um deles que seja meu companheiro. O Gil votou sim. A Gisele, minha mulher, está me dizendo aqui que o Gil e a Sara... Né? Gil e Sara, bom time, Tua Ciro. mulher é esperta, Ciro Bom Gomes. time, bom time. Muito bem. Ciro, olha, nosso tempo está se esgotando, né, Vini? São 11 horas e 26 minutos, 27 minutos agora, não dá mais tempo de nada, só de agradecer mesmo pelo papo, pela conversa aqui, a gente teve bons minutos aqui, te ouvindo seu ponto de vista, e a gente quer deixar sempre esse programa aberto para todas as vozes, né, Ciro? Essa é uma característica importante que o Morning Show tem, a gente ouve gente da direita, gente da esquerda, gente de centro, sempre com respeito, com educação, primando sempre pela democracia, que é o nosso valor maior que a gente carrega. Então, eu queria te agradecer pelo papo de altíssimo nível que a gente teve aqui nesta manhã. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos vocês. Um bom dia. E deixa eu dizer, o Brasil não cabe na esquerda. O Brasil precisa de um projeto amplo, generoso, que una o centro, a produção, né, quem trabalha para produzir riquezas reais e não especulação, com aqueles que são solidários com a causa dos pobres, dos desvalidos, dos deseducados, dos doentes. Muito bem. Ciro Gomes aqui participando conosco nesta sexta-feira do Morning Show. Abração para você, Ciro. Bom final de semana. Curte a tua esposa aí, hein, cara? E bom Big Brother mais tarde. Ela entende Big Brother, viu? É. Confio nela muito. Tchau, agora. Ciro. Muito bem. Tchau, um abraço. Muito bom. E agradecer, Paulo, as 33 mil pessoas que acompanharam legal demais. essa entrevista pelo YouTube e todo mundo que também está acompanhando aí pelo rádio, que nossa audiência é muito grande também. Legal demais. Foi muito bacana.